Bem, bom dia então aos amigos e amigas da nossa reunião do grupo de estudo sobre inteligência. Eu hoje quero trazer aqui novamente para o nosso debate a questão dos juízos e também tentar trazer a discussão que fizemos no grupo de estudos, isso em 2006, na fase inicial do grupo de estudos, porque esse tema ele realmente é muito importante e é muito relevante. Essa discussão dos juízos, ela pautou a primeira fase das nossas reuniões, das reuniões do grupo de estudos, que, como eu já disse, então elas iniciaram em abril de 2006. Quando nós criamos o grupo de estudos, a nossa preocupação, ela foi manifestada da seguinte forma. A primeira fase, então, do grupo de estudos, as perguntas que nós fazíamos nas nossas reuniões é se era possível conhecer algo, até que ponto era possível conhecer e como nós conhecíamos. Ou seja, a pergunta, então, ela tinha a ver com uma questão que hoje, nas nossas reuniões, nas nossas discussões, eu acredito que ela já esteja muito bem colocada, mas que se apresentava desta forma. Então, a dúvida era tentar encontrar um critério para entender o problema apresentado pelos céticos na filosofia. Bom, essa questão ela foi tratada em várias das nossas reuniões por um longo período, e na medida em que nós fomos tratando deste tema, nós alteramos um pouco essa questão, e eu já digo por que esse tema foi alterado. E ao invés de perguntar se era possível conhecer algo, nós passamos então a perguntar se era possível entender algo. Por que nós passamos então a nos questionar a respeito da capacidade de entendimento e não do conhecimento? Em primeiro lugar, porque nós aceitamos como válida a objeção apresentada pelos céticos de que era impossível ao ser humano afirmar categoricamente que ele conseguia conhecer algo. E eu já disse isso em diferentes oportunidades também aqui nas nossas reuniões, mas é mais do que evidente de que se nós formos examinar qualquer fato do mundo da natureza, por mais que nós consigamos avançar nessa investigação, vai chegar num determinado momento em que a dúvida vai prevalecer, a dúvida vai ser então o fato que nós precisamos então admitir como o resultado final dessa investigação. Então, se nós aceitamos que devemos então admitir como válida a objeção dos céticos, no sentido de que não é possível conhecer algo, ou pelo menos não é possível ao ser humano afirmar categoricamente que ele consegue conhecer algo, então nós passamos a investigar como nós chegávamos a este resultado. Ou seja, se nós duvidávamos, obviamente que duvidávamos pensando. E se nós pensávamos e esta habilidade nos permitia duvidar dos nossos conhecimentos, então as nossas reuniões passaram a tratar desse tema, da capacidade humana, então, de pensar sobre aquilo que ele conhece, para tentar entender o que ocorre quando ele duvida de algo. O que ocorre, então, quando ele pensa. Vejam, então, que essa mudança de enfoque ela é extremamente significativa. Porque agora nós não vamos mais tratar do mundo da natureza e das questões que se apresentam para a nossa inteligência, que estão presentes no mundo da natureza, mas a partir desse momento agora nós vamos passar a tratar de nós mesmos. Isso então
foi o que pautou as nossas reuniões. E eu fiz essa pequena digressão para apresentar este tema deste modo, porque eu quero então agora demonstrar, ou tentar demonstrar aqui entre nós, a importância então que teve nessa discussão o exame que nós fizemos a respeito dos juízos apresentados então naquele texto que eu encaminhei aos integrantes do grupo de estudos nesta semana, a respeito dos juízos. De que modo Kant então tratou disso na introdução da crítica da razão pura? Kant então como o sujeito, corpo, e o predicado, extensão, são inseparáveis, ou seja, eu não tenho condições de separar a ideia de corpo da extensão, segundo ele, então eu estava diante de um juízo analítico. Todavia, se eu passasse agora a dizer o seguinte, todos os corpos são pesados, segundo ele, a ideia de peso não está contida na ideia de corpo e, portanto, na medida em que eu preciso então acrescentar algo novo no corpo, o corpo com a sua extensão agora, o corpo com o seu peso, esse juízo passava a ser um juízo sintético, por quê? Porque ele ampliava então o meu conhecimento. O juízo analítico, então, era aquele que se obtinha um determinado conhecimento, em que o sujeito e o predicado estavam presentes, então, no juízo, com identidade, eu tratava os dois do mesmo modo, e toda vez que eu acrescentava, então, neste corpo, a ideia de peso, ou qualquer outro predicado, que aditasse algo novo ao juízo, então eu estava diante de um juízo sintético. Por isso que os kantianos falam, então, dos juízos explicativos e os juízos ampliativos. Os juízos analíticos seriam os juízos explicativos e os juízos sintéticos seriam os juízos ampliativos, por meio do qual, então, se ampliaria um determinado conhecimento. O problema, e aí eu vou tratar a questão agora, como eu passei a tratar, inclusive a época desse tema, para tentar pôr em ordem as questões que nós precisávamos, então, distinguir naquela fase inicial do grupo de estudos. Por quê? Porque, como na fase inicial nós nos perguntávamos se era possível conhecer algo, e chegamos à conclusão, então, que este problema não encontrava na filosofia uma resposta adequada sobre os limites e dos problemas que se apresentavam para o sistema de inteligência ao apresentar a resposta a respeito disso, e nós passamos então a tratar como é possível entender algo. Na medida em que nós fizemos isso, eu particularmente passei a tratar a questão dos juízos de um modo um pouco diferente do modo tratado por Kant, e que eu acredito que sirva então para pôr em ordem essa distinção entre conhecimento e juízos, ou conhecimento e ideias. Primeiro, então, se nós formos retomar então essa discussão sobre as relações do indivíduo com o universo fenomênico, ou a objetividade fenomênica, ou o mundo da natureza, e as relações desse indivíduo com ele mesmo, com o seu sistema de inteligência, nós vamos perceber então que as relações do indivíduo com o mundo da natureza se dá por meio dos sentidos, das suas sensações. Ou seja, o indivíduo é parte do universo fenomênico, o universo fenomênico se comunica com o indivíduo por meio das sensações, e isto ocorre porque os processos fenomênicos se imprimem por meio das sensações, e as sensações humanas, então, permitem que o indivíduo possa passar a tratar com esse universo. Então, os juízos analíticos são os juízos que se voltam, então, para os dados do mundo da natureza. Ou seja, toda vez que for preciso identificar algo que diga respeito ao mundo da natureza, é necessário que o indivíduo, então, aponte neste algo os dados que dizem respeito a estas relações com a fenomenologia, com o mundo natural. Então, a análise, ela vai buscar dados neste processo de relações entre impressões e a sensibilidade humana. Então, toda vez que eu trato de um juízo analítico, eu estou tratando, então, de uma relação que se estabelece com algo em que é necessário apresentar dados a respeito da matéria que diz respeito ao mundo da natureza.
Porque quando Kant tratava dos juízos analíticos, como sendo juízos em que o sujeito e o predicado se apresentam por identidade, ou seja, que não é possível separar o sujeito do predicado, é porque, na verdade, quando o Kant trata dessa questão e que ele vai evoluir, então, para os juízos sintéticos, quando ele diz que os juízos são ampliativos, a ampliação que se dá no âmbito desse sistema de inteligência é a introdução da matéria que diz respeito às relações do homem e o universo fenomênico. Por exemplo, quando eu digo que os corpos são pesados, e ou seja, eu saio então agora de um juízo que partiria então de um determinado momento, segundo Kant, como um juízo em que o sujeito e o predicado são inseparáveis, então os corpos são extensos, eu admito então, agora, sob o ponto de vista da racionalidade, que eu tenho na noção de corpo, junto à ideia de extensão, quando eu aditar a ideia de peso nesse corpo para produzir um juízo sintético, essa ideia de corpo, ela foi buscada onde? Foi buscada das relações entre as impressões e as sínteses produzidas pelo universo fenomênico. Então a ideia de peso, que vai produzir então agora um juízo ampliativo, segundo Kant, ela é buscada por meio das relações, do sistema de inteligência, por meio das sensações. Então por isso que os juízos sintéticos, eles são juízos em que o sistema de inteligência vai buscar então agora aditar à racionalidade dados do mundo da natureza. Então, análise busca informações racionais deste ambiente de inteligência que tem as sensações humanas como mediadoras entre as impressões e as sínteses. As sínteses, nós já vimos, são as nossas memórias. São os dados que o universo imprime por meio das sensações no organismo humano e que permite, então, agora ter um conjunto de informações que estão relacionadas, se formos buscar por meio dessas memórias, nas sensações e nas impressões, que por sua vez estão conectadas com o mundo da natureza por meio das sensações. Então, esta questão que diz respeito então aos juízos em Kant, pelo menos, que ele tratava desta forma, eu penso que nós podemos tratar de um modo diferente ao introduzir então esta possibilidade, ou seja, os juízos analíticos são os juízos que vão identificar dados que dizem respeito então ao mundo natural, e os juízos sintéticos agora são as relações que foram produzidas por meio então das sensações, num sistema então de inteligência em que nós construímos um sistema de referências que busca representar o mundo da natureza, o mundo das impressões que se comunicam com os indivíduos por meio das sensações. Então, juízos analíticos são os que se relacionam então com esse conjunto de dados das memórias produzidos por meio das sensações, e os juízos sintéticos são agora aqueles juízos pelos quais se produz um novo sistema de inteligência que faz uso dos dados buscados por meio da análise, no âmbito das memórias, das sensações, no sistema de inteligência humano. Por que essa distinção ela é relevante? Por quê? Porque eu preciso agora introduzir nessa discussão uma outra categoria de inteligência que não é utilizada nesse trabalho realizado por Kant, e nem era o objetivo dele realizar essa tarefa à época, mas não era utilizado, é que nós precisamos distinguir, então, os conhecimentos, o conhecimento, ou seja, esta parte na qual nós vamos ter que passar eternamente, né, admitindo de que nós jamais conseguiríamos constituir um sistema de certezas a partir daí. Esta parte, então, que nós conhecemos e que se relaciona com o sistema de inteligência, que tem a dúvida, então, como o dado perene, permanente desta parte do sistema de inteligência, ela vai tratar, então, com os conhecimentos humanos, com o conhecimento humano. Ou seja, o conhecimento humano
é aquela parte em que o ser humano busca, então, pôr em ordem as suas relações com o mundo da natureza. Já nós, quando formos tratar das sínteses e dos juízos, nós vamos agora tratar de um outro âmbito, que é o âmbito da ciência. E aí a expressão ciência precisa ser compreendida do seguinte modo: ter ciência é ser ciente, é ter ideia, é pensar, é quando algo entra para o âmbito das ideias, é quando algo entra então para o âmbito da ciência. O âmbito da ciência, o âmbito das ideias, o âmbito dos pensamentos, ele trata de um modo diferente da ordenação desse sistema de inteligência. Por quê? Porque uma parte do sistema de inteligência que trata do conhecimento e trata do mundo da natureza, ele na verdade trata das sensações humanas. Porque esse sistema ele está condicionado a pôr em ordem as memórias das sensações. Tudo aquilo que nós tratamos por conta do conhecimento humano, ele tem a ver de um modo ou de outro com as memórias das sensações, que por sua vez são o resultado, resultam, né, como um dado final das relações entre as impressões que o universo produz no organismo por meio das sensações e as sínteses que o organismo também produz por meio desse sistema de inteligência. E já quando eu trato então da ciência, do âmbito dos juízos sintéticos, eu estou tratando agora de uma produção do sistema de inteligência racional. Ou seja, nesse sentido é absolutamente adequado o modo pelo qual Kant trata isso ao dizer que os juízos sintéticos são juízos ampliativos. Por que eles são juízos ampliativos? Porque são juízos que são produzidos a partir de relações que o indivíduo estabelece no seu sistema de inteligência e vai produzir então esse juízo, que é uma memória, na verdade é uma nova memória, a memória das memórias das sensações, e portanto é um conhecimento que é um juízo, aliás, não é conhecimento, que se cria por ampliação. Ele vai agora então introduzir um outro sistema, que é o que vai tentar produzir agora um sistema de inteligência cujo objetivo não é mais conhecer o mundo da natureza, mas entender o mundo da natureza. Por que agora, nesse ambiente dos juízos sintéticos, eles tratam do entendimento e não do conhecimento? Porque a função dos juízos sintéticos é pôr em ordem um sistema de representação que tenha concordância com o mundo da natureza e que sirva então de modelo de ordenação do mundo da natureza. Ou seja, quando se entende algo no sistema de ideias, é quando se produz um conjunto de relações que, ao ser verificado esse conjunto de relações, ele está em concordância com aquelas memórias das sensações do mundo da natureza. Então, quando você diz, olha, eu entendi algo, você, na verdade, pôs em ordem um sistema de ideias que serve, então, de referência para tratar do mundo da natureza, que é o mundo do conhecimento. Enquanto que no sistema de ideias, o predomínio, o sistema básico, o que está como fundamento desse sistema, são certezas. Quando eu trato agora do conhecimento, o que põe em ordem, né, esse sistema são conhecimentos e o predomínio da dúvida quando o resultado final for tentar estabelecer uma correspondência exata entre esses dois ambientes, o ambiente do entendimento e do conhecimento. Então, o que eu quero dizer, então, para encerrar essa primeira fala que estou fazendo sobre isso, é que quando nós tratamos, então, dos juízos, para pôr em ordem esse sistema de inteligência, nós precisamos também identificar, nessa questão dos juízos, um modo de organizar aquilo que nós vamos pôr, então, no âmbito do conhecimento, daquilo que nós vamos colocar em ordem agora no âmbito do entendimento humano. O entendimento humano é um sistema de relações que tem por propósito representar o mundo da natureza no momento em que nós pensarmos a respeito dele. O conhecimento é o que tem por propósito pôr em ordem as sensações humanas para estabelecer um
concordância entre as sensações humanas e o mundo da natureza. Então, enquanto o conhecimento trata das sensações, os juízos, o entendimento vai tratar do mundo das ideias e das relações. Então, eu penso assim, o que eu quero dizer assim para todos os nossos participantes aqui do grupo de estudos, que eu jamais vim aqui com a pretensão e jamais imaginei que eu viesse aqui para dar uma aula sobre qualquer assunto. Na verdade, eu estou fazendo um exercício em público, né? Ou seja, eu estou tentando colocar em ordem um sistema de ideias que não é meu, é de todos nós, né? Para verificar até que ponto nós conseguimos estabelecer um processo de racionalidade comum para tratarmos desse tema dentro de um mesmo modo. Então, eu acho que essas nossas reuniões do grupo de estudos, ela tem que ser isso, um exercício. Todos nós, eu sempre saí no final das nossas reuniões com um pouco mais de ordem no meu espírito. Talvez nem sempre consiga expor com clareza, né, todas essas ideias, mas o objetivo aqui é esse. Então, é compartilharmos experiências para verificar se conseguimos essa tão buscada emancipação racional que a filosofia vem fazendo aí no curso dos tempos. Por hora, então, obrigado, amigos e amigas. E estamos aí, então, eu vou abrir os microfones para polemizarmos. Espero, né? Podem, acho que vocês precisam liberar o microfone. Isso, tá ok. Paulo, eu tenho uma dúvida, na verdade, inicial, que já surgiu na leitura do texto. Já foi falado várias vezes aqui, mas como realmente a minha base filosófica está sendo construída aqui com os encontros, eu realmente tenho muito pouca base da filosofia. O que seria uma pessoa, um ceticista? O ceticista, ele não acredita na razão empírica? Seria isso? Isso. Mas, na verdade, ele coloca a razão empírica e a razão... Aliás, o ceticista, ele apresenta essa objeção, né, de que não seria possível conhecer, que a teoria do conhecimento já resolveu isso de forma definitiva e que, portanto, estaríamos perdendo tempo a respeito disso. Só que ele não distingue conhecimento e ciência, ele não distingue conhecimento e entendimento. E, portanto, ele não responde, até porque os céticos nunca trataram disso, como seriam possíveis os juízos matemáticos. Porque se os juízos matemáticos são juízos de certeza, e se os céticos tratam tanto o conhecimento como o entendimento dentro do mesmo tema, eles não conseguem, então, aliás, não examinam propositadamente, porque, na verdade, o ceticismo tal qual conhecemos hoje, ele é uma ideologia política, né? É uma ideologia política que serviu especialmente aos sistemas religiosos para convencer o ser humano de que ele era um ignorante, que, portanto, jamais conseguiria descobrir as verdades por conta própria, para aceitar que depois um outro sujeito pudesse se apresentar com a revelação e, portanto, daí, então a ideologia, o ceticismo, ele é muito qualificado e é muito importante para a filosofia. Mas o ceticismo que vige hoje nas academias é um ceticismo político e que ele se propaga, assim, tal qual uma doença no âmbito da filosofia, né? E que impede o filósofo de tratar de certos temas, porque ele diz o seguinte: você é um ignorante e, portanto, agora aguarde que eu te farei a revelação. Aliás, quase todos os filósofos fizeram isso. E eu trato, por exemplo, como exemplo mais clássico, entre todos eles, Heidegger, né? Heidegger, ele começa lá em O que é uma coisa, que é uma coisa mesmo, aquele livro dele. Eu li o livro e tentei entender. Ele tenta demonstrar que é impossível tratar de objetos e ele começa quebrando um giz. Então, olha, até que momento eu quebro esse giz e ele deixa de ser considerado um giz, né? O que distingue, então, o que são fragmentos de algo que foi um giz e um giz. E aí, então, depois ele convenceu que todo mundo... Aí ele vem com uma religião. Todo aquele trabalho que ele faz na filosofia, na verdade, é apresentar uma proposta que, se nós trocássemos por uma Bíblia, não seria absolutamente nada diferente, porque tem que seguir ele, né? Não é um sistema que dê autonomia ao indivíduo, mas ele se apresenta como o portador da revelação, né? Pelo menos eu gosto de falar mal do Heidegger, porque eu gostaria que alguém aparecesse para defendê-lo, né?
E até espero que um dia alguém diga que eu estou errado. Eu acho que o Heidegger, como religião, é uma obra extraordinária, né? Você tem respostas para tudo, né? Paulo, uma questão, em relação a partir dessa tua boa, né, muito interessante explanação, né? Não seria conveniente, porque você liga você conecta ou usa o conceito, né, mundo da natureza para conhecimento e também usa o conceito mundo da natureza para o entendimento. Mas não seria melhor, quem sabe, usar mundo simbólico pro entendimento? Porque me parece que esses juízos sintéticos, eles estão bem afastados do mundo da natureza. Esses juízos sintéticos são mais simbólicos mesmo, é o mundo simbólico, né? Das relações. Isso, mas ele está muito bem longe da natureza, do mundo da natureza, né? Na verdade, ele são símbolos, né? São ideias, por exemplo, a matemática, né? Que inclusive não tem nenhuma, dá para dizer até que não tem nenhuma relação direta com a natureza, com o mundo da natureza, né? Tá só na nossa cabeça. Então, eu acho que eu, né? Que tu pensasse também sobre isso, em vez de usar quando você fala de entendimento, em vez de usar mundo da natureza, usar mundo simbólico, né? No conhecimento, perfeito, né? Porque de fato os nossos sentidos estão, né, em contato direto com o mundo da natureza, né? Mas quando você fala em entendimento, eu sugeriria usar outro conceito, né? Que não e não o mundo da natureza. Não sei se me fiz entender. Perfeito, perfeito. Eu até vou te dizer uma coisa, Tercio, até um certo tempo, nas nossas reuniões do grupo de estudos, lá no início, eu tratava dessa forma, mundo da natureza e mundo simbólico, ou do entendimento, né? Isso. Nós tratávamos do mundo do entendimento como um mundo simbólico, um mundo racional, só que eu não me parece assim que a expressão ela cumpra com uma função ordenadora, porque ela pode facilitar num determinado momento e depois, num outro momento, ela vai enfrentar dificuldade, porque quando nós falamos do conhecimento e do entendimento, é fácil de você entender que no conhecimento você está tratando com as sensações humanas. Porque todas as relações de conhecimento são relações que dizem respeito às sensações dos indivíduos, porque o mundo da natureza se apresenta para os indivíduos por meio das sensações. Por quê? Porque ele imprime-se por meio das sensações. E aí, então, o organismo, que também é o mundo da natureza, vai produzir sínteses destas impressões. Então, se eu disser que essas sínteses são símbolos, eu estaria encontrando uma dificuldade logo adiante, depois, quando eu for demonstrar que, na verdade, essas sínteses são produções orgânicas, elas estão no mundo da natureza. Não é nada que o indivíduo inventou, não está num universo paralelo, está no organismo humano. Por quê? Porque na medida em que essas impressões resultarem em sínteses, estas sínteses são memórias, portanto elas são dados do mundo da natureza. Só que agora elas não estão mais na objetividade fenomênica, mas no interior do próprio indivíduo, no seu sistema de inteligência. E, portanto, se as sínteses são resultados das impressões por meio das sensações, quando eu vou tratar agora dos juízos, que são sempre, todos os juízos são sintéticos, não existem juízos analíticos. Quando eu vou tratar da análise, eu estou tratando das sensações. Ou seja, não é necessariamente um juízo, mas é uma sensação, é um sentido humano que é racionalizável num segundo momento quando se transforma em juízo. Então, quando eu produzo um juízo, quando eu tenho um juízo sintético, em verdade, agora eu estou tratando o quê? Com estas memórias. Não são símbolos, são memórias. E estas memórias do mundo da natureza, na medida em que elas são relacionadas entre si, e que agora o entendimento faz uso dessas relações para constituir um sistema que ordene, então, uma representação do mundo da natureza, esta representação, estes juízos,
eles, embora estejam relacionados às sínteses do mundo da natureza, eles agora estão num outro ambiente do sistema da inteligência. Eles não estão mais no mundo da natureza. Por isso que eu insisto quando eu falo, às vezes nas nossas reuniões, que o ser humano é incapaz de pensar objetos, que nós não conseguimos pensar coisas. Quando nós pensamos, nós estamos pensando, o ser humano pensa as suas sensações. Então, quando eu penso num copo, eu não estou pensando no copo que está guardado lá no meu armário. Eu estou pensando nas sensações que eu tenho que foram produzidas por esse copo. Então, quando eu penso no mundo da natureza, não estou pensando nas coisas, estou pensando nas memórias das sensações. Então, aí, eu não posso dizer que isso é simbólico, porque, na verdade, ele é orgânico, ele é uma produção do meu organismo. Por isso que as memórias são diferentes nas diferentes pessoas, porque as experiências foram diferentes, as vidas foram diferentes, os espaços foram diferentes, e, portanto, não é possível que pessoas em espaços diferentes produzam as mesmas memórias. Então, mas o entendimento constrói um sistema que encontra concordância com todos os indivíduos. O que é a linguagem, além de um sistema produzido diretamente no entendimento humano? Porque quando eu falo a palavra copo, a expressão fala copo, ela tem uma matéria. É o que? A fonética, um conjunto de expressões sonoras que se apresentam para o sistema de inteligência por meio das sensações que é o ouvido e que tem, portanto, uma representação nesse sistema de entendimento. Então, a linguagem é um instrumento da ciência. Toda vez que eu produzo, e aí estão certos os filósofos linguistas, quando eles dizem que não existe ciência fora da linguagem. A ciência, ela é obrigatoriamente um sistema de ordenação do sistema de entendimento por meio da linguagem. Então, linguagem e ciência, elas estão no mesmo ambiente. Agora, linguagem e conhecimento já não tratam mais dos mesmos assuntos. Por quê? Porque a linguagem, quando vai tratar dos dados que são conhecidos, ela agora precisa tomar muito cuidado ao identificar a matéria da linguagem e a forma da linguagem, porque são as relações que ela vai buscar no mundo da natureza. Por isso que toda vez que se manipula aquilo que nós chamamos de verdades humanas, e os céticos fazem isso de forma extraordinária, eles fazem por meio da linguagem. Aquele que engana o outro, engana falando. Então, a comunicação, o sistema de entendimento, ele é... Eu não gosto de usar esse exemplo, porque a gente, quando começa a introduzir exemplos, nós acabamos criando dificuldades depois, porque as pessoas tomam o exemplo como o resultado. Mas nós poderíamos dizer o seguinte, que se nós fôssemos comparar o sistema de inteligência racional humano com aquilo que nós utilizamos no âmbito da informática, nós teríamos hardware, né? Que é a capacidade de receber as informações, ou seja, é a fibra ótica, é o Wi-Fi, é o disco rígido, onde vai se buscar então informações, conhecimentos, e nós temos o software, né? Que é o sistema de inteligência que o computador utiliza para pôr em ordem os dados que ele vai receber por Wi-Fi, pela fibra ótica, pelo HD, pela memória e assim por diante. Desculpe. O ser humano, ele tem um sistema de inteligência mais ou menos, dentro do sistema lógico, mais ou menos da mesma forma. Ou seja, o organismo humano, ele vai receber todas essas informações do mundo da natureza, então ele busca conhecimentos do mundo da natureza, e ele usa o sistema de inteligência para isso, mas ele tem um sistema de entendimento, que é o seu software, né? Que é o que vai colocar tudo isso em ordem. Então, o ceticismo faz uso da linguagem, por quê? Porque a linguagem é um instrumento da ciência e é nesse âmbito que o ceticismo se introduziu, construiu uma casa-mata, né, para nos enganar, nos escravizar e nos transformar, então, em objeto de manipulação dos outros. As pessoas só são manipuladas porque isso ocorre por meio da linguagem. Não haveria uma outra possibilidade. E, Paulo, então não temos verdade real, só verdade formal? Óbvio, isso é um assunto assim, sob o ponto de vista do mundo da natureza, quando tratarmos sob o ponto de vista, por meio da linguagem, de qualquer tema que diga respeito ao mundo da natureza, jamais passará da forma. Porque as palavras que buscam reproduzir o mundo da natureza, elas são apenas representações. E, portanto, elas não tratam... Por isso que vocês percebam a importância de nós entendermos de que nós não pensamos objetos.
Nós pensamos sensações e, portanto, quando nós falamos em verdade real, nós estamos fazendo uso de sensações humanas. Ou seja, alguém vai chegar em algum lugar e dizer o seguinte: eu vi algo, eu presenciei algo, eu participei de algo, mas jamais vai passar de relatos a respeito de sensações. Eu vi, eu senti, eu apalpei, eu degustei, eu ouvi. Portanto, isso é uma questão interessantíssima, né? Que no direito se estuda aí por meio do processo, né? Processo. Sim, porque se não disser assim, vamos supor no direito, se não for defendido dessa forma, eu ouvi, eu senti, eu penso assim, é complicado a questão da decisão, né? Porque entrando um pouquinho no direito, mas sem fugir da filosofia, né? Porque está muito ligado, porque na verdade é muito difícil no âmbito do próprio processo, né? E se a gente defender uma verdade pré-existente, a gente já sabe o que acontece, né? Uma verdade que já está posta, né? Alexandre, quem me chamou a atenção a respeito desse assunto pela primeira vez, nesse âmbito, né, dos estudos de direito, foi Santiago Santis Melendo. Santiago Santis Melendo, ele esteve no Brasil em 1983, e ele fez uma conferência na Universidade de Osasco, e a conferência era sobre a natureza da prova. Certamente um estudioso muito inteligente, pela colocação que ele faz ali nesta fala. Tem um texto publicado, acho que na revista Forense ou dos Tribunais, nesse período de 83. Então ele diz o seguinte: o que se prova no processo? Aí ele responde: dizem que se provam os fatos. Aí ele vai adiante: não, os fatos não se provam. Os fatos apenas existem. O que se prova são as referências que se fazem aos fatos. Então vocês percebam que no âmbito das instituições humanas, o direito processual ele vive de credibilidade das pessoas. Você tem que acreditar na pessoa, acreditar na palavra. Perceba a importância da palavra. Embora, quando o juiz for decidir, ele vai dizer o seguinte: isso é a verdade. Não, não é a verdade. Isso é que ele acreditou que fosse verdade, né? Porque as verdades não existem fora dos indivíduos. E aí entra aquela discussão também que a gente já fez no grupo de estudos, e eu acho que esse assunto foi bem colocado. Nós precisamos entender, e isso é definitivo: as verdades são individuais, as crenças são coletivas e as certezas são universais. Então vocês percebam que o que está acontecendo na internet hoje, determinadas tribos se reúnem a partir de determinadas crenças que são comuns, e eles tratam essas crenças por conta de verdades e passam então a agirem nesse ambiente do mundo deles como se estivessem sendo guiados por verdades, não passam de crenças. Agora, cada um deles tem as suas verdades. Por que cada um tem as suas verdades? Porque as verdades são os resultados das experiências, das sensações que eles tiveram no mundo em que eles viveram. E as certezas são universais, por quê? Porque as certezas são e aí voltando àquela questão dos juízos, são os juízos sintéticos puros. São os juízos que são produzidos sem a necessidade de buscar dados do mundo da natureza, ou seja, sem necessidade de fazer referência às sensações, às memórias das sensações, às sínteses das memórias das sensações. Portanto, todo o sistema matemático ele produz um sistema de inteligência, de entendimento, em que as relações se estabelecem unicamente a partir de pressupostos racionais. Então eu tenho a ideia de número, eu introduzo a ideia de quantidade, eu relaciono um número ou outro e eu produzo todo um sistema de inteligência baseado em números. Mas Kant, na crítica da razão pura, e aí tá, essa é uma distinção que ele não fazia, não tentou fazer, obviamente, portanto não podemos cobrar ele a respeito disso, mas Kant ele vai falar de conhecimentos matemáticos. Isso não existe. Ou que os juízos são instrumentos do conhecimento. Não, os juízos são instrumento das ideias. O instrumento do conhecimento são as sensações humanas. Certamente foi mal traduzido. Não foi. Ele não tratou disso. E nem deveria. Porque se ele tratasse disso, ele praticamente viveu dentro da igreja, né? A igreja jamais permitiria que Kant fosse adiante. E ele sabia disso e não foi. Não que não fosse capaz. Assim como Descartes também não conseguiu levar o trabalho dele até o final, Kant também não levou. E, aliás, o Kant só foi Kant porque ele conseguiu construir um sistema racional que serviu aos propósitos da igreja, né, para dar respostas ao iluminismo, que a igreja resistiu
a racionalidade que trata o mundo do universo, ou que pôde, tanto que queimou pessoas na fogueira simplesmente por terem feito descobertas científicas, né? Mas o Kant conseguiu produzir um sistema de racionalidade que serviu a essa transição que a Igreja fez, né? Do período medieval ali, da negação da ciência, né? Para um período então que introduz a ciência agora dentro do pensamento religioso. Então Kant jamais seria possível, tanto que quando ele começa a fazer essa investigação sobre os juízos, imediatamente ele para de fazer isso, então vai tratar depois da analítica transcendental e toda uma série de outras contribuições que ele deu na crítica da razão pura, que foi usado e abusado depois, inclusive, pelos críticos de Kant, né? Eu vou fazer uma divagação, vamos ver o que tu me diz. A partir do Kant, né? Sim. Porque eu já andei pensando várias vezes sobre isso, né? Parece que na crítica da razão pura, ele trata do juízo de fato, só que, claro, seria uma outra significado, né? Os juízos de fato, causa e efeito, né? Que seria, né? Que seria a verdade, ali estaria a verdade lógica, né? Mas, claro, não é o mesmo conceito que você usa em relação à verdade, né? Na crítica da razão prática, ele trata já dos juízos de valor, né? Que aí ele já estaria mais no mundo da validade, né? Entre os seres humanos, né? Da validação entre os seres humanos, que é diferente daquela verdade lógica científica, né? No juízo, na razão pura, né? E na crítica dos juízes, mais na questão estética, vamos dizer assim, né? Ele trata dos juízos de gosto, né? Que aí, claro, aí seriam justamente esses juízos individuais, porque cada indivíduo tem os seus gostos, né? Eu não posso experimentar algo por você, né? Cada um tem que experimentar por si mesmo, né? Que seriam os juízos de gosto, né? Então, muitas vezes já fiz, né, essa divagação, né, essa diferenciação também, né, entre juízos de fato, na crítica da razão pura, causa e efeito, né, os juízos de valor, né, que nós usamos, né, muito nos nossos relacionamentos e também para julgar pessoas, né, bom e mal, né, útil ou não útil, bom, todos esses juízos de valor, né. E depois, então, teria os juízos de gosto, né, que estaria mais ligado à questão estética, né, que o Kant trata. É só uma divagação kantiana que eu já fiz algumas vezes. Não, eu acho que está corretíssimo, assim, dentro da lógica dos teus estudos, tu tem razão, só que eu acho que a questão dos juízos de fato, talvez a gente pudesse tratar de uma maneira um pouco diferente, assim, ó, ao invés de juízos de fato, são os juízos empíricos, né? Porque, na verdade, a tentativa toda dele é tentar encontrar um critério para encontrar um juízo empírico universal para depois trazer esse empírico universal para o âmbito do, né? Então, transcendente, e aí, a partir daí, introduzir as outras categorias que você trabalha muito bem, né, Tércio? Só que o problema dos juízes empíricos ele não conseguia, tanto que ele introduz a crítica da razão pura tentando se justificar com os céticos, né? Ele diz que o ceticismo, né, toda a introdução que ele faz nessa obra é tentando prestar contas ao ceticismo. Por quê? Porque ele sabe que é impossível você conseguir encontrar um critério que fosse universal no âmbito dos juízos para tratar do mundo da natureza. O mundo da natureza ele tem uma lógica que não é da racionalidade, é da causa e consequência, né? Tem todo um processo de relações de causa e consequência. E, portanto, você jamais vai conseguir submeter esse sistema a um sistema de racionalidade. Por quê? Porque você não encontra no mundo da natureza um ponto de partida. Se você tem uma fenomenologia, ou seja, qual o fenômeno inicial? Onde esse fenômeno tem o ponto de partida? E qual o dado final desse fenômeno? Ou seja, transcorrida todas as causas e consequências, qual o fenômeno final, né? Se você não encontra essas duas relações, você não consegue.
Porque esse também foi uma tentativa que Hans Kelsen tentou fazer na teoria pura do direito. Quando ele vai... Tem uma passagem muito curta ali, mas que deixa bem claro, né? Que ele vai falar da natureza da norma jurídica. Ele diz um sistema de conteúdo espiritual objetivo. Ou seja, é tentar dar ao espírito um conteúdo, um objetivo, que só se encontra no mundo da natureza. Isso é impossível. A objetividade, ela trata com relações causais que nós não temos domínio sobre todo o processo que faz com que isso ocorra, né? E o âmbito da racionalidade, ele tem por única e exclusiva finalidade de estabelecer um critério de relacionamentos válidos, que consiga agora, então, validamente estabelecer um sistema de relacionamentos que depois eu volte para esse âmbito, né? Em que eu não tenho domínio total, para naquilo em que eu consigo estabelecer relações por meio das sensações, encontrar um critério que eu consiga validamente estabelecer um... Não sei se a palavra arquétipo seja adequada, mas um modelo, né? Ou seja, eu pensando, eu consigo me antecipar a determinados fatos do mundo da natureza. A ciência da natureza é isso, né? Refinar ao máximo possível esse sistema de relacionamentos com as relações de causa e consequência no âmbito natural. Então, a questão toda reside na seguinte questão. Todo o problema que nós temos para tratar aqui, e aí essa é a questão central das nossas discussões, penso eu, é verificar de que modo eu consigo, então, me separar do mundo da natureza, sem fazer o que o Dr. Pedro Osório nos cobrava. Mas se eu faço isso, dizia ele, eu me jogo fora junto. Como é que eu vou me separar do mundo da natureza se eu sou parte do mundo da natureza, né? Mas racionalmente nós podemos fazer isso. Humanamente é impossível, né? Não tenho como sair do mundo da natureza porque eu não tenho como sair de mim mesmo, né? Portanto, isso é impossível. Mas, sob o ponto de vista do entendimento, eu tenho como separar o meu entendimento ou a minha capacidade racional daquela parte do meu entendimento que está fundamentada ou construída a partir deste mundo das minhas sensações. Então, por isso que estabelecer essa distinção entre conhecimento e ciência é fundamental. Por quê? Porque quando eu trato do conhecimento, eu vou tratar agora de um âmbito que está todo esse âmbito foi construído a partir das sensações humanas. Então, é fundamental perceber essa base, então, que está nesse âmbito do sistema de inteligência do conhecimento. Quando eu tratar do entendimento, eu agora não, embora eu faça uso dessas experiências para produzir um sistema de ideias que tenha correspondência com o mundo da natureza, mas o entendimento ele é autônomo, ele não depende mais disso, ele se relaciona com ele mesmo. E a prova dessa autonomia é a matemática que dá. Por quê? Porque se eu consigo construir um sistema de relacionamentos como a matemática, que ele é puro e, portanto, não depende do mundo da natureza, isso é a prova de que eu consigo construir também um sistema que faça uso da natureza, mas que não esteja escravizado por ela. Que possa se separar, dizendo, não, olha, no meu entendimento, as relações são essas. No mundo da natureza, a matéria desse entendimento é aquela, ou seja, as sensações. Então, por isso a importância de todos os juízos sintéticos empíricos. Então, vamos acrescentar o juízo sintético empírico, porque já é uma redundância, porque o juízo ele é sintético. Então, todos os juízos empíricos, em todos eles, eu preciso sempre distinguir nesse juízo aquilo que ele traz de matéria do mundo da natureza. E também neste juízo eu preciso distinguir aquilo em que ele estabelece de relações. Então percebam que conhecimento e entendimento são temas distintos. Conhecimento trata das sensações e do mundo da natureza, das impressões do mundo da natureza, e entendimento trata dos juízos, das ideias, da ciência.
daquele âmbito em que o indivíduo produz a partir de relações. Então, aprender a pensar é relacionar. Pensar com inteligência é relacionar em ordem. Essa é a palavra-chave, eu acho, para... Então, sempre que se pensa, se faz relações. Não existe a possibilidade de pensar fora das relações. Tanto que a matemática, quando eu penso matematicamente, eu estou fazendo relações. Quando eu penso empiricamente, eu estou fazendo relações, mas agora eu estou fazendo uso das memórias das sensações e não da natureza. Eu acho que essa discussão ela é bem interessante, ela é um exercício interessante. Eu penso que a grande dificuldade que nós temos hoje para tratar disso tem a ver com a educação que nós recebemos. Todo o sistema educacional civilizado é um sistema que faz que desde o primeiro momento todo o esforço é voltado para fazer o homem, no sentido humano, né, romper com o mundo da natureza e se submeter a um sistema de ideias. Por quê? Porque nesse sistema de ideias agora, depois a educação vai introduzir as noções de verdades, e na medida em que você afasta o homem do mundo da natureza e passa a tratar por meio da linguagem das suas verdades, você aí constrói um sistema ideológico que escraviza as pessoas, transforma as pessoas em escravas daquilo que elas pensam. E às vezes até elas as tornam escravo daquilo que pensam e que nega inclusive o mundo da natureza. Aí cria esses esquizofrênicos malucos aí, que chegam inclusive ao poder e fazem as loucuras que fazem aí no mundo todo, né? Não sei se não exagerei mas eu acho que é bem isso, né? Esse povo aí que está enlouquecido, na verdade, eles foram enlouquecidos por esse mundo que eles produziram, que negam aquilo que eles sentem, né? Portanto, eles se revoltam e culpam o mundo todo, né? Pelas suas frustrações. Paulo Kant foi o primeiro a fazer essa discussão, talvez uma pergunta, né? Acredito que não, né? Porque a filosofia é tão antiga, mas a forma como está estruturado essa discussão entre a razão pura, a razão prática, Kant a gente poderia considerar o primeiro filósofo que trouxe esse debate do conhecimento dessa forma como a gente está tratando aqui agora, ou antes dele esse debate já ocorria e ele representou apenas mais um? Sim, esse debate vem desde o Descartes, talvez seja o primeiro, né? Porque o Descartes vai tratar dessa questão de forma muito bem clara, né? A questão depois que a partir dali, aí tem um movimento empirista inglês, o Terço é mais autorizado do que eu para falar sobre isso, né? E tem temas extraordinários, só que o que o Kant vai fazer, ele vai produzir, ele vai criar um sistema racional puro, né? Se é que não é um sistema racional puro, mas que vai ser utilizado depois pela filosofia a partir dele para tratar então dessas questões que dizem respeito ao mundo natural. Mas eu não saberia dizer com certeza isso, mas eu acredito que ele deu influência do iluminismo, influência daquele contexto histórico. Sim, sim, porque na verdade o próprio Kant ele vai falar de todas as discussões que David Hume ele cita, inclusive, né, nos seus estudos. Mas eu não saberia dizer se... Eu gosto muito de Kant porque a obra ela é uma provocação ao pensar. Olha Não, aí, e sempre se parte dele, grande né? Terce, essa obra é extraordinária. O David O Hume, ele, Kant, o na Kant é primeira... mais, o Kant é mais popular do que a Xuxa Meneghel, né? Quer dizer, quem é que não conhece Kant? Se tu chegar para uma pessoa que mora na rua, ela sabe quem é Kant, né? Quer dizer, todo mundo conhece Kant, né? O Já ouviu nome, falar, né? exato. É um cara muito conhecido, né? É um escritor muito conhecido, Filósofo foi um filósofo extraordinário, muito extraordinário. conhecido, né? Extraordinário. Eu só penso que ele só não resolveu todos os problemas da filosofia porque não permitiram. Não seria permitido a ele. E outra questão, acho que eu gostaria assim de falar sobre isso. Para mim, uma das obras mais importantes de Kant é o Manual dos Cursos de Lógica Geral. O Manual de Cursos de Lógica Geral, essas ideias expostas na Crítica da Razão Pura estão presentes nessa obra, com a vantagem que ele vai
tratar com estética, com lógica. É muito interessante esse Manual do Discurso de Lógica Geral. Foi traduzido aqui no Brasil pela Unicamp, professor Fausto Castilho, que morreu há uns 5 ou 6 anos atrás, traduziu, é uma tradução bilíngue, e eu até não sei se foi reeditada a obra, mas é extraordinário, vale a pena ler o Manual do Discurso de Lógica Geral de Kant. Mas tranquilo, meus amigos, obrigado pelo interesse, né? Eu acho que essas reuniões são, como eu disse, para mim é um momento de exercício, né? Às vezes estou um pouco mais tranquilo, talvez consiga expor de uma forma um pouco mais tranquila e clara essa questão, mas eu continuo dizendo que há muito tempo, pelo menos, não retifiquei, não creio que jamais vou retificar novamente. É a questão que eu vejo como principal assim para a gente pautar esses nossos debates é a distinção entre ciência e conhecimento. Ciência e conhecimento é fundamental. Eu tenho convicção de que o problema kantiano foi não ter sido possível a ele se perguntar sobre as verdades humanas. Acho que essa é a questão... É a questão religiosa. A questão religiosa. A Universidade de Königsberg, ele estava praticamente dentro... Bom, a igreja manteve... Eu tenho um dissídio coletivo, Alexandre, guardado no meu escritório ali, de 1950, em que o Sindicato dos Professores suscitava as escolas num processo de dissídio coletivo, um dos primeiros processos do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, e eu fui ver os suscitados. Praticamente todas as instituições educacionais da época eram religiosas. Então a igreja manteve esse domínio, agora que ela perdeu isso, né? Mas por 2000 anos, né? Então o trabalho que eu penso que a gente deva fazer é de reconstrução. Não sou contra religião nenhuma, absolutamente, jamais me colocaria contra as crenças alheias, mas a igreja precisa se explicar um pouco melhor sobre umas ideias que ela prega aí. Sim. Tanto que grande parte da filosofia, né, dos escritos filosóficos foi traduzido primeiro pro árabe, né, os turcos, porque a igreja, né, na Europa bloqueava, né, e selecionava muito, né. Depois, então, daí a própria Europa começou a traduzir muita coisa, então foi traduzida do árabe, né, ainda, nem do original. E o problema nosso aqui no Brasil é que muita coisa é traduzida do inglês para cá, né? Não do original. Por isso é melhor, se for possível, é melhor ler em espanhol, né? Porque o espanhol, em geral, ele é traduzido direto da língua mãe, né? E para o português, geralmente é traduzido do inglês. Eu li uma tradução do Kant, até eu tenho ela para disponibilizar, se for de interesse de todos, foi traduzida pelo José Leandro Farias Benites, o nosso amigo Benites, que faz parte do grupo de estudos. Ele é muito tímido, por isso que ele não participa das nossas reuniões, mas muito culto, gosto muito dele. O Benites traduziu a Crítica da Razão Pura do Kant, mas de uma versão espanhola, Dom José del Perorro. Só que essa tradução ela tem uma questão interessante. O Dom José del Perorro, ele faz uma crítica a uma instituição muito poderosa à época, que certamente dominava as gráficas, né? E aí foi, quando Kant fala todos os corpos são extensos, na tradução colocar todos os corpos não são extensos. Terminou com... Mas a gráfica fez isso, né? E eu tenho essa edição original de 1883, e aí o Benites traduziu, ele me autorizou a disponibilizar para todos,